Amém, irmãos? Vamos dar início, então, ao momento da mensagem. Abra sua Bíblia, mais uma vez, no livro de Mateus. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, né? Hoje nós vamos estudar aí o capítulo 10, os versículos de 16 até o 33. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Hoje nós vamos falar sobre uma missão valiosa, sobre o quão valiosa é a missão que o Senhor Jesus confiou a nós, né, a sua igreja. A princípio, vamos ler aí os versículos de 16 até o 23. Depois nós damos continuidade nos próximos. Vamos ler, diz assim: Eis que os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Sinagogas eram as igrejas, tá, irmãos? Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Irmãos, nesse primeiro trecho aqui, então, nós vemos Jesus trazendo algumas advertências aqui aos seus discípulos, para poder preparar cada um deles para aquilo que eles enfrentariam por assumir o ministério e o chamado que Jesus estava impondo a eles, certo? Jesus deixa muito claro, irmãos, o que eles sofreriam por aceitar o chamado, a missão. E Jesus mostra primeiramente, né, que eles estavam indo para um campo muito perigoso, né? Jesus deixa claro que o mundo sempre será um lugar hostil e contrário ao Evangelho. Os discípulos, eles não são enviados, irmãos, para receber honra ou para receber reconhecimento, mas, segundo o que Jesus está dizendo, para enfrentar perseguições. São ovelhas enviadas no meio de lobos. Um cenário que destaca perigo na missão. Jesus está dizendo que eles enfrentariam pessoas que tentariam destruir os seguidores de Cristo, que tentariam os destruir. Irmãos, entenda que quanto mais fiel é a igreja para com a sua missão, mais oposição ela enfrentará. Só que quando Jesus envia as suas ovelhas, essas ovelhas sabem e precisam saber, na verdade, que elas podem ir sem medo. Porque elas não são chamadas, irmãos, e entenda isso, nós não somos chamados para lutar contra os lobos, mas para transformá-los. E isso não depende de nós. Depende do poder do Espírito que está em nós e que fala por nós. Então, nós não devemos temer, porque nós não estamos indo para lutar contra, e sim para trazer transformação. A missão da igreja não é, e nunca foi, e nem será, de eliminar os seus opositores, os seus perseguidores. Quem fará isso no dia e no momento certo é Cristo. O papel da igreja é de levar a mensagem para transformar os corações, o máximo de corações possível.
A ideia da igreja é de resgatar e não de acabar de empurrar para o buraco. Não, a igreja não tem esse papel. Jesus fala também sobre uma atitude necessária que eles deveriam ter. Ele ensina aos discípulos que eles deveriam agir com equilíbrio. Eles deveriam ser moderados. Eles precisavam ser prudentes, ou em algumas traduções vai dizer astutos, né, como a serpente, evitando ali situações desnecessárias de perigo, sendo inteligentes, né, e simples como as pombas, agindo com sinceridade, com pureza de coração. É isso que significa. O discípulo de Jesus, irmãos, não deve ser aquele que provoca oposição gratuita, que provoca pessoas para que se tornem sua oposição. Só que também o discípulo de Jesus não pode ser aquele que abre mão da verdade simplesmente para tentar viver em paz com o mundo. Isso inclui diversas coisas. Isso inclui quando as pessoas estão abrindo mão de pregar o evangelho verdadeiro, por medo do que as pessoas podem sentir com aquilo, por receio de que talvez as pessoas se ofendam e saiam daquela igreja. Pode significar muitas coisas, pode significar a nossa conivência com o pecado. Nós estamos aceitando o pecado no nosso meio, simplesmente para que as pessoas não se vão. E não é bem isso, né? Essa combinação, irmãos, de cautela e de inocência, ela é essencial, tanto para a proteção das ovelhas, quanto para que os lobos sejam transformados da maneira correta, certo? Jesus também traz o alerta de que haverá uma oposição generalizada, né? Conforme o versículo 17. É uma perseguição que vem de todos os lados. Jesus diz que os discípulos são levados aos tribunais, são castigados, são açoitados nas sinagogas. O que isso significa, irmãos? Isso significa que tanto as autoridades do mundo, da sociedade onde nós vivemos, quanto os líderes religiosos se levantarão contra aqueles que proclamarem o evangelho verdadeiro. Um evangelho que incomoda aqueles que ou decidiram não viver o evangelho, ou então que decidiram criar um evangelho próprio para si, um evangelho mais fácil de ser seguido. Aqueles que se dedicarem a viver o evangelho genuíno e verdadeiro serão perseguidos. É por isso que Jesus enfatiza a necessidade da cautela. Por isso precisamos ser astutos como a serpente, inteligentes, sagazes, não procurar situações desnecessárias. Os discípulos, eles precisam estar atentos e preparados para enfrentar a resistência que virá sem desanimar, certo? Sabendo que tudo isso faz parte de um plano maior de Deus para o crescimento do reino. Uma outra coisa, Jesus deixa claro que havia um propósito também. Mesmo diante da perseguição, os discípulos, eles não deviam se desesperar, porque o propósito de Deus jamais poderá ser frustrado, irmãos. O Senhor, Ele permite que os seus servos sejam levados aos tribunais e açoitados, para que eles deem testemunho diante dos reis, diante dos governadores, diante dos gentios, para que eles mostrem que mesmo diante de tamanha perseguição, de tamanha luta contra eles, eles não abrem mão da sua fé, da verdade que eles defendem. Então, percebe como que a perseguição, irmãos, não é um sinal de derrota. A perseguição é uma oportunidade que nós temos de proclamar a verdade, de proclamar o verdadeiro evangelho em locais onde talvez de outra forma o evangelho não chegaria. Jesus permite que situações aconteçam para que nós sejamos inseridos em determinados lugares, em determinadas situações, para que nós sejamos luz ali, para que nós floresçamos exatamente onde Ele nos plantou. Jesus também mostra que havia uma segurança para essa promessa.
Jesus, ele garante, irmãos, que mesmo no momento de aflição, o Espírito Santo é quem dá sabedoria, é quem traz as palavras para que nós possamos falar dele. Nós não precisamos temer o que dirão os tribunais ao nosso respeito, porque é o próprio Deus quem fala através do seu Espírito por nós. Obviamente, se nós estivermos nele, né? É uma promessa de Jesus para nós, irmãos. Só que não significa que nós não devemos nos preparar, não devemos estar prontos, não devemos buscar, não devemos nos aprofundar em conhecimento. Nós precisamos fazer isso porque é isso que nos aproxima do Senhor. E aí, quando nós estamos próximos dele, ele age em nosso favor. E aí, nos momentos de perseguição, o Espírito Santo traz à tona novamente tudo aquilo que nós já recebemos. Talvez todos nós aqui já tivemos uma experiência do tipo, onde nós somos confrontados com determinadas coisas, às vezes por pessoas que não são cristãs, que não têm a mesma fé que nós, e de repente a gente se pega falando tanta coisa que a gente nem imaginava que sabia. Mas é porque não somos nós, irmãos. É porque é Deus. Isso é milagre de Deus acontecendo. É Deus operando em nós de forma ativa. E aí a gente fala e de repente as palavras surgem e a gente consegue trazer clareza para aquilo, e as pessoas entendem aquilo que nós estamos falando e são tocadas por Deus. Isso vai acontecer se nós nos dispormos, se nós nos colocarmos com intensidade e verdade na presença do Senhor. Isso vai acontecer. Jesus também traz um alerta para uma possível perseguição, inclusive de dentro das próprias famílias. Ele traz um alerta para que nós estejamos preparados para enfrentar a oposição também de dentro das nossas casas. Jesus alerta que irmãos trairão irmãos, que pais se voltarão contra filhos, que filhos se levantarão para matar seus próprios pais. Irmãos, a amargura causada pelo pecado ou pela religiosidade, ela pode levar o ser humano a ódios tão profundos, tão desumanos, que faz o homem cometer barbaridades. Satanás não apenas tenta atrair a criatura para longe do seu Criador, como ele também se empenha em destruir os laços familiares. Só que nenhuma perseguição será capaz de calar a proclamação do Evangelho. Como nós cantamos algumas vezes aqui já na igreja, a perseguição nunca parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja fiel, verdadeira, a igreja que teme ao Senhor verdadeiramente, ela jamais será parada. Nós estamos de pé ainda hoje, nós como igreja do Senhor, né, de modo geral, porque o Senhor nos sustentou até aqui. E vai continuar sustentando a igreja dele até o dia em que ele voltar. Essa é uma promessa, é uma certeza que nós temos. E a perseverança que nós precisamos ter diante dessa certeza, ela será recompensada. Os discípulos conhecem aqui o ódio do mundo sobre eles, mas eles também conhecem a recompensa de Deus. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos e herdarão a vida eterna. A perseverança na fé, irmãos, é um sinal, é um resultado da verdadeira salvação e da confiança na promessa de Deus. Nós perseveramos não para sermos salvos, nós perseveramos porque somos salvos e entendemos o que Cristo fez por nós na cruz, e por causa disso nós continuamos. Porque não há nada, irmãos, que possa ser difícil demais, nada que possa ser pesado demais diante daquilo que Cristo fez por nós na cruz.
E por causa disso, nós temos o entendimento de que precisamos continuar, precisamos avançar, precisamos perseverar mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das perseguições, das lutas, das enfermidades. Nós devemos perseverar porque Cristo fez algo por nós. E nós, perseverando até o fim, nós chegaremos, por fim, na recompensa final. E também, Jesus fala sobre nós termos uma atitude prudente. A fé, ela não anula o bom senso. Lá no versículo 23, Jesus fala sobre isso. Jesus ensina que os discípulos não devem se expor a riscos desnecessários. Se eles forem perseguidos em uma cidade, eles devem fugir para outra. Em vez de ficar ali tentando confrontar os seus opositores, em vez de tentar ficar socando goela abaixo nas pessoas, criando confusões, criando debates desnecessários, que não produzem nenhum fruto, vai para outro lugar, vai para outra pessoa. Para de jogar pérolas aos porcos. É isso que Jesus está falando. A evangelização, irmãos, não deve ser feita por meio da violência ou por meio da imposição da nossa fé, mas com sabedoria, com gentileza, com amor, com misericórdia. Jesus está sempre enfatizando a urgência e o quanto ainda há para ser feito na missão. A seara é grande, lembra que ele disse? E poucos são os trabalhadores. Só que ele também deixa claro que isso não deve ser feito à força, empurrado. Não é por aí. Não é apontando o dedo na cara das pessoas. É mostrando a verdade do Evangelho. Porque é essa verdade que liberta. É dessa maneira que o Espírito Santo de Deus convence aqueles que recebem a palavra. Amém? Vamos continuar aí no versículo 24. Diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, eu também confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Até aqui. Depois de alertar ali então os discípulos sobre os desafios da missão, Jesus ele traz 4 palavras de encorajamento aqui para os seus discípulos. Em primeiro lugar, o discípulo não tem uma imunidade especial, mas um exemplo superior a ser seguido. Os discípulos de Jesus, irmãos, não devem esperar um tratamento melhor do que o seu mestre recebeu. Como pode nós queremos receber um tratamento melhor do que o que Jesus recebeu? E qual foi o tratamento que Jesus recebeu, irmãos? Se o próprio Cristo foi rejeitado, caluniado, chamado de Beelzebu, um insulto grave aqui associando Jesus ao príncipe dos demônios, o que não serão capazes de fazer contra os seguidores dele? Contra a igreja. O chamado para seguir Jesus, irmãos, não é um convite para uma vida fácil. Entenda isso.
Nós fomos chamados para partilhar do sofrimento de Jesus. E isso é graça. Isso é bondade de Deus para com as nossas vidas. Porque o maior sofrimento que nós tivermos neste mundo, irmãos, não se compara ao tamanho da graça da salvação sobre nós, que nós desfrutaremos eternamente. Não importa se nós vamos viver 100, 200 anos neste mundo. A salvação é eterna. Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. Isso não deve nos desanimar. Pensar que nós somos chamados para partilhar do sofrimento de Cristo. Se nós recebemos o mesmo tratamento que Jesus recebeu, irmãos, nós somos os mais honrados deste mundo. Ser odiado ou perseguido por este mundo, pelos mesmos motivos que Cristo foi, é honra para nós. É honra. Percebe a diferença, irmãos, do verdadeiro evangelho para esse evangelho que estão tentando pregar por aí afora? Um evangelho que promete só as melhores coisas deste mundo. É o que a gente sempre fala aqui, irmãos, não quer dizer que Deus não vai nos dar coisas boas deste mundo para nós desfrutarmos. Ele vai dar. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos ama. Ele vai permitir que a gente desfrute das coisas deste mundo. Ele vai. Assim como muitos irmãos que viveram neste período aqui, também desfrutaram de coisas boas daquela época. Mas, em sua grande maioria, irmãos, na grande maioria do tempo, em que nós decidimos seguir a Cristo verdadeiramente, fielmente, nós compartilharemos dos sofrimentos de Cristo. Por isso é que não dá mais, irmãos, para nós vivermos a nossa vida cristã baseados naquilo que Deus pode nos dar. A gente tem orado, irmãos, por motivos tão banais, pedindo coisas tão chulas para Deus, pedindo coisas tão pequenas, tão insignificantes para Deus, quando na verdade nós deveríamos estar orando para que Deus nos desse oportunidades de falar da mensagem do Evangelho, que Deus fizesse cruzar no nosso caminho pessoas que precisam dEle, para que nós tenhamos oportunidade de pregar o Evangelho para essas pessoas. Pessoas que cruzassem o nosso caminho e nós tivéssemos a oportunidade de dividir aquilo que nós temos com elas, por menor que seja aquilo que nós temos. É isso que nós precisamos orar. Essa é a nossa oração. A oração do Pai Nosso, se nós formos prestar atenção no que diz, é uma oração que exalta a Deus, que se humilha na presença de Deus. É uma oração que pede perdão pelos pecados que nós cometemos. É uma oração que se propõe a amar e a perdoar as pessoas como Cristo nos perdoou. Não é uma oração, é a oração que Jesus nos ensinou a fazer, né? É o tipo de oração que Jesus nos ensinou a fazer. Nessa oração, é uma oração que pede pelo pão nosso de cada dia, aquilo que nos sustenta, aquilo que nós necessitamos. Não é uma oração que pede por luxos, por bens, por coisas insignificantes que a traça há de comer. O Evangelho de Cristo, irmãos, é outro. Não é esse que está sendo pregado nos nossos dias. Uma outra coisa, o discípulo não precisa temer os homens, porque o poder humano é limitado. Jesus encoraja ali os discípulos a não terem medo daqueles que podem matar somente o corpo e não a alma. E às vezes a gente lê esse versículo pensando que Jesus estava falando do diabo, né? Porque ele vai falar aqui no versículo 26, portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não vai ser revelado. O versículo 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Irmãos, quem condena alguém ao inferno? É Deus, irmãos. Esse versículo aqui está falando sobre Deus. O nosso temor precisa ser
a Deus. É Deus que tem o poder de fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno. Ele é o juiz das nossas vidas que vai julgar cada um de nós para a salvação e para a condenação. Não é o diabo, não. O diabo tem poder para nada, não, irmãos. Ele tem poder para nos desviar do caminho, às vezes. Ele está agindo aí, ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Mas ele, inclusive, será condenado. Ele terá o restante do que sobrou dele ali, condenado no fogo eterno. A perseguição pode ser dura, irmãos, mas o poder do mundo, do homem, é limitado. Nós temos que temer a Deus, porque Ele é quem tem autoridade sobre o destino eterno das nossas vidas. O verdadeiro temor a Deus, irmãos, nos liberta do medo dos homens, do medo deste mundo. E aí nenhuma perseguição, nenhuma escassez, nada será capaz de impedir que a gente coloque a boca no mundo para proclamar o Evangelho. Por isso que o julgamento humano não deve nos assustar, porque nós vivemos à luz do julgamento de Deus. O terceiro ponto que Jesus fala aqui nesse trecho é que o discípulo não precisa temer as circunstâncias. Jesus lembra que nem mesmo um pardal cai no chão sem a permissão do Pai. Você tem noção da grandeza que é isso, irmãos? Jesus lembra e cita que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. Você realmente acha que Deus vai perder o controle de alguma coisa, irmãos? Olha o tamanho de Deus. Se Deus cuida de coisas tão insignificantes, tão pequenas, imagine só de seus filhos. Cada detalhe das nossas vidas está sob o controle das mãos de Deus. E essa é uma verdade que nos traz segurança, que nos traz esperança, paz, porque nós sabemos que nenhuma circunstância deste mundo foge do plano soberano de Deus. Deus está no controle de absolutamente todas as coisas, irmãos. Nunca se esqueça disso. Jamais. E em quarto lugar, o discípulo ele deve ter coragem para confessar a Cristo diante dos homens. A fidelidade a Cristo, ao Evangelho, exige coragem da nossa parte para confessar a Cristo, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de um cenário completamente oposto àquilo que nós gostaríamos que fosse. Quem confessa a Cristo na terra será reconhecido por Ele no céu. É o que Ele diz. Mas quem o nega será rejeitado no céu. E o negar a Cristo aqui, irmãos, não é fazer como Pedro fez, literalmente, de falar, não, eu não conheço esse Jesus aí, não, eu não sou crente, não, isso também. Mas o negar a Cristo é todas as vezes que nós tivemos a oportunidade de falar dele e não falamos. E todos os dias nós fazemos isso. Quando nós deixamos de anunciar o Evangelho, de alguma forma, nós estamos rejeitando a Cristo. Nós estamos negando a Cristo. E diante disso, irmãos, é o que Ele mesmo diz. Ele também não falará sobre nós ao Pai. A vida cristã, ela caminha para um estágio final onde cada um de nós seremos julgados. Aqueles que forem fiéis ouvirão do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. E é justamente, irmãos, essa promessa que deve fortalecer a igreja, os discípulos de Jesus, a permanecerem firmes até o fim. Algumas aplicações. Em primeiro lugar, conserve a sabedoria e a pureza na missão. Jesus disse que nós precisamos ser prudentes ou astutos como as serpentes e simples como as pombas. A prudência, ela nos ensina a agir com discernimento, com inteligência diante das dificuldades e evitar confrontos desnecessários. Já a simplicidade nos lembra que nós devemos manter um coração íntegro, puro, sem malícia, sem segundas intenções,
um coração que é fiel a Deus. São dois sentimentos que se completam e que são fundamentais no nosso testemunho. Isso significa, irmãos, que nós devemos ser sinceros ao compartilhar o Evangelho. Nem sempre será prudente da nossa parte confrontar as pessoas que rejeitam a fé. Mas também nós não podemos comprometer a verdade para evitar conflitos. A verdade é a verdade. E ela precisa ser dita. Ela precisa ser pregada. A não ser que, diante da sabedoria que o Senhor nos der, nós identificarmos que este não é um terreno fértil, que nessa cidade nós estamos sendo rejeitados, que ali aquelas pessoas não querem ouvir. Aí nós somos orientados pelo próprio Jesus a ir adiante, porque tem muitos que precisam e que querem. Nós precisamos aprender, irmãos, a reconhecer as oportunidades que Deus nos dá e usar de sabedoria, de discernimento para falar no momento certo. Irmãos, e nós temos muitas oportunidades, muitas mesmo. É que às vezes a gente está tão desconectado de Deus que a gente não percebe, a gente não está em sintonia com o Espírito, e aí a gente perde as oportunidades. Até mesmo lá dentro do mercado, quando alguém está reclamando do preço do café, dá certo de falar do amor de Jesus. Eu nunca vou me esquecer do dia que o pastor José atropelou o cachorro do vizinho e a conversa terminou com ele falando de Jesus para o vizinho ainda. Irmãos, ele usou de uma situação que era contrária a ele. O cara podia até estar com raiva dele naquele momento, mas ele terminou abraçado com a pessoa, chorando, falando do amor de Jesus para essa pessoa. É isso, irmãos. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, o nosso pastor, para nós seguirmos. Não precisa procurar nenhum guru da internet que ensina como fazer. Não, aqui é isso. É na simplicidade, no dia a dia. É no básico, é no simples, é no nosso trabalho, é no mercado, é na fila do banco. Uma palavra pode fazer a diferença, para o bem e para o mal. Porque se nós entrarmos na onda da reclamação, nós só somos mais um. E aí nós já perdemos a oportunidade. Se nós entrarmos na onda da fofoca, nós somos apenas mais um. E aí nós já perdemos a oportunidade. A simplicidade, irmãos, por outro lado, nos chama a confiar em Deus. E não nas nossas próprias estratégias. Não é com a astúcia humana, com a nossa inteligência, que o reino avança. Não é. É com a verdade e com a graça de Cristo. Se nós formos honestos, sinceros e íntegros na nossa caminhada, o Espírito Santo abrirá portas e dará as palavras certas para alcançar os corações. E aí nós vamos evitar os extremos. Nós nem viveremos as invenções de uma fé despreparada, que não tem base, que não tem raiz, e nem a dureza de um ativismo ali insensato, despreparado também. Em segundo lugar, tenha coragem de permanecer fiel em meio à oposição. Irmão, Jesus foi muito claro, dizendo que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Autoridades, líderes religiosos e até mesmo as próprias famílias se perseguindo entre si. Jesus não prometeu uma vida fácil, irmãos. Não prometeu. Só que ele garantiu que aqueles que permanecessem fiéis seriam salvos. E o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus que nós cremos, não mente. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E isso, irmãos, é uma realidade para nós. O mundo rejeita o Evangelho, porque o Evangelho expõe o pecado e desafia aquela autonomia, aquela liberdade humana. Só que como cristãos, nós devemos estar preparados para enfrentar toda essa resistência, quando nós proclamarmos a verdade. Porque vai vir.
E a tentação de ceder ao medo e se calar perante as perseguições, ela vai vir. Mas Cristo nos chama à fidelidade. Quando nós sofremos por causa do Evangelho, irmãos, nós precisamos nos lembrar que nós fazemos parte de algo maior, que é o avanço do reino de Deus. Nada se compara com isso, irmãos. É o nosso galardão sendo acrescentado no céu. A chave para essa perseverança, entenda que é a comunhão com Deus através de um fortalecimento pela sua palavra. É através desse aprofundamento, desse conhecimento que nós vamos adquirindo da palavra, das instruções que Deus tem nos dado todos os dias. É através disso, irmãos, que a perseverança ela vai sendo enraizada em nós. Quanto mais nós conhecemos o caráter de Cristo, menos medo nós temos da exclusão deste mundo. Assim como Paulo escreveu lá em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nada, irmãos, pode ser comparado. Então o nosso compromisso não é de agradar o mundo, não é de mimar os crentes, porque tem muito crente mimado hoje dentro das igrejas, irmão. Muitos, que não podem ouvir uma palavrinha de exortação, que já fica emburrado, já não vem no outro dia, já, não, vou para outra igreja, porque essa aqui não serve para mim. Nosso papel, irmãos, é de agradar a Deus, porque foi Ele quem nos chamou e deu a sua vida em nosso lugar. Então nós somos chamados para pregar a verdade, para falar a verdade em amor, com entendimento, sendo prudentes e simples, mas jamais abrir mão da verdade. Em terceiro lugar, descanse no fato de que o cuidado de Deus sustenta os seus servos. Diante da perseguição, diante dos desafios, irmão, da missão, Jesus nos encoraja com uma promessa: Deus cuida dos seus. Nem mesmo um pardal cai sem a permissão do Senhor. Mesmo nos momentos de maior dificuldade das nossas vidas, nós estamos sob o olhar de Deus. Esse cuidado não significa ausência de sofrimento, como nós já falamos. Esse cuidado significa que nada acontece, irmãos, sem o controle soberano do Senhor. E isso precisa nos dar descanso, confiança. Isso é algo, irmãos, que nós precisamos trabalhar todos os dias. Não é porque eu estou falando aqui que eu vivo isso aqui 100%. É uma dificuldade que todos nós temos. Nós somos humanos, pecadores, falhos. E às vezes no meio das dificuldades nós questionamos, mas por quê? Mas o que está acontecendo? E a gente se esquece dessas questões. Nada foge do controle de Deus, irmãos. Nós precisamos ter essa confiança. Quando nós enfrentamos provas, nós não estamos sozinhos. Deus está presente, nos sustentando com a sua graça, com o seu cuidado, nos dando força para continuar. Só persevere. Persevere até o fim. Entregue as suas ansiedades ao Senhor. Muitas vezes nós evitamos de compartilhar a fé por medo das consequências, por medo do que vão achar, do que vão pensar, do que vão falar. Só que se nós confiamos que Deus está no controle de todas as coisas, nós podemos testemunhar com ousadia, sabendo que Ele cuidará de nós. Assim como Ele sustentou os apóstolos e a igreja ao longo de toda a história, irmãos, Ele continua sustentando aqueles que são fiéis ao chamado. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, como nós já dissemos.
Então, irmãos, diante de tudo isso aqui que nós vimos hoje, fica claro que a missão cristã, ela é desafiadora. Mas ela está firmemente ancorada em Jesus. Assim como ele foi fiel até o fim, nós somos chamados a seguir o exemplo dele, com coragem, confiando que em meio às dificuldades, a sua graça nos sustenta e o seu Espírito nos fortalece. A cruz, irmãos, nos lembra que o sofrimento não é o fim. Percebe isso? Todo o sofrimento que nós temos hoje, nós podemos encarar como a cruz que nós estamos carregando. Mas não é o fim. Assim como não foi para Cristo. A cruz parecia ser o fim. Está aí o Cristo morto, crucificado, pendurado no madeiro. Acabou. Mas ele ressuscitou. Está vivo. E voltará para buscar o seu povo. A cruz não é o fim. É somente o caminho para a glória. Então, irmãos, quando nós enfrentarmos oposição, a nossa esperança precisa estar no Cristo ressuscitado, que venceu a cruz, que venceu a morte e que confessará diante do Pai aqueles que o confessarem diante dos homens. Amém?